1 Coríntios capítulo 13 fala sobre o amor é o dom supremo. Olha o acento aí no é. Você está vendo o acento no é? Tem gente que lê assim: o amor e o dom supremo. Não, o amor é o dom supremo. Que coisa maravilhosa. Um acento muda tudo, né, igreja? Então quer dizer que o amor é o maior fruto que um ser humano pode adquirir, né? O maior fruto é o amor. O apóstolo Paulo, assim quando ele se converteu e se entregou ao amor de Cristo, a visão dele mudou tanto, igreja, tanto. A seguir ele começou a enfrentar muitas lutas espirituais e adquiriu experiência. E no livro de Romanos ele deixou escrito como vencer essas lutas espirituais, esses inimigos invisíveis. Você vê que o apóstolo Paulo, ele, no ministério dele, foi um que mais enfrentou lutas espirituais. E às vezes nós achamos que somente vencer as espirituais já basta, as guerras espirituais. Mas não é somente vencer o invisível, o inimigo. Nós temos que vencer também o nosso próprio eu. Sabia disso, igreja? Paulo ele deixou escrito para muitos, enviando ali os seus conceitos e experiência a respeito das suas batalhas espirituais. Mas ele, observando o povo de Coríntios, ele percebeu que mesmo ele pregando e ensinando acerca das lutas, o povo estava regredindo, o povo estava sendo massacrado. Então, além de ensinar aquele povo a se defender nas batalhas espirituais, Paulo também deixou descrito a respeito dos dons espirituais. E um desses principais dons, e o mais importante, é o amor. Você sabia que o amor, ele pode vencer muitas batalhas na vida de um ser humano, sabia, igreja? O amor pode cobrir multidões de pecados. Jesus ele provou isso. E muitas vezes nós falamos, repetimos e não conhecemos como deveria conhecer. Todo mundo fala em amor, né? Mas como que o mundo fala? Fala como se fosse um sentimento, como se fosse uma emoção, né? Uma descrição de algum momento que a pessoa está vivendo, a declaração de palavras. Muitos são enganados, né? Tem outros que usam a palavra amor para enganar também. Hoje a nossa visão é diferente. Eu acredito que ninguém consegue te enganar mais a respeito de coisas que não existem, porque o amor não é somente falado, ele tem que ter uma compreensão, tem que ser algo manifestado, como Deus manifestou o amor para conosco. E a Bíblia relata isso, que diz que Deus nos amou tanto que deu o seu Filho
unigênito. Ou seja, Deus não falou que amava, Ele manifestou o amor. É diferente. E olha quantas vidas, quantas almas o amor salvou, né? Através do Filho. Então Paulo, ele entendeu que ele precisava não somente ensinar o povo a lutar, mas também a manifestar os frutos que estava já na vida deles através do Espírito. Mas como manifestar algo que não entendemos? E aí ele escreveu essa carta aos Coríntios, né? Para falar acerca dos dons e o principal deles. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa e como um símbolo que retire. É como se fosse uma repreensão para aqueles que já tinham um pouco de experiência ali na caminhada espiritual, porque você sabe que muitos, conforme vai adquirindo uma experiência na sua caminhada, as pessoas ficam mais difíceis para receber o ensinamento. Não, já sei o que eu tenho que fazer, eu já sei como eu devo agir, como eu devo resistir. Olha, já sei de tudo isso aí. E aí Paulo foi bem claro, já direto: olha, ainda que eu fale o dom das línguas dos homens e dos anjos. Em outras palavras, Paulo falou assim: olha, ainda que eu consiga agradar aos homens e aos anjos, ainda que eu consiga fazer a cabeça dos anjos, isso não é prova de amor, porque Satanás, ele conseguiu fazer a cabeça de 1/3 dos anjos. Ele amava, havia orgulho dentro do coração dele, ódio, Satanás ainda hoje consegue fazer a cabeça dos homens. Ele ama os homens? Claro que não, tudo é estratégia. Então Paulo, ele foi direto: olha, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa e como símbolo que retire. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Você vê que Paulo, ele tocou em personagens aqui que poucos tinham coragem de tocar. Pregadores, evangelistas, profetas. Ele falou: ainda que eu tenha o dom de profetizar, não é profeta? Quantos são aqueles que têm coragem de enfrentar um profeta? A grande maioria, quando ouvem ali uma profecia, as pessoas, ainda que não entendam ou que não concordem, elas não discutem. Não, aquilo ali é exemplo, aquilo ali está acima de qualquer discussão. Mas Paulo mexeu com pessoas que ninguém mexia. Ele está falando de um dom que está acima de tudo isso aí, e muitos estavam enganados, igreja. Será que tem muita gente ainda hoje enganado a respeito daquilo que significa amor? Eu acredito que sim. Tem muita gente enganado ainda
E quando a pessoa ela está enganada, ela pode enganar outras e também viver uma vida de mentiras, uma vida sem resultados. O inimigo pode enganar essa pessoa porque ela acredita em fábulas, ou seja, ela não tem ali uma certeza daquilo que realmente representa e significa os dons espirituais. Tem muita gente na igreja assim, sem saber, sem entender a respeito dos dons, os frutos do Espírito. Tem pessoas que falam, tem pessoas que ouvem, mas poucas são aquelas que compreendem. Então Paulo ele falou: olha, esse dom que eu estou falando para vocês é algo que vocês ainda não conhecem. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Opa, mexeu aqui com muita gente, mexeu aqui com a classe social, mexeu aqui com pessoas que faziam sacrifícios. E você sabe que uma pessoa que faz um sacrifício desse, a ponto de entregar o próprio corpo para ser queimado, se for falar para essa pessoa que ela tem que aprender, você vai arrumar uma encrenca danada. Como assim? Você faz o sacrifício que eu faço? Como assim? Você chegou ao meu nível? Será que você já fez uma doação para os pobres como eu faço? Então Paulo, ele revelou muitas coisas nessa carta aqui, igreja, e mexeu com muitas pessoas que estavam vivendo enganados. E quando a pessoa vive enganado, ele não consegue vencer o mal, ele não consegue vencer o inimigo. Eu já vivi muito tempo enganado, muito tempo. Hoje eu procuro ter mais certeza das coisas antes de reagir. Nós que pregamos, fazemos a obra, a gente tem que viver pela razão e pela fé, não pela emoção. Tem gente que confunde fé com emoção. A emoção não traz nada de novo. A gente tem que viver na prudência, no ensinamento. Quando a gente vive enganado, o inimigo, muitas vezes lutando contra a nossa vida, e ali ele dá um tempo, digamos assim, ele se afasta um pouquinho para causar confusão, só que a pessoa não entende nada, e aí na mente dela ela venceu, e não venceu. O inimigo está olhando para ela ali, ela nem sabe. Não, eu vou me afastar um pouquinho para ela achar que está arrebentando. Para ela se achar, para o orgulho crescer, para que ela diga que não precisa mais aprender. E aí, quando eu perceber que ela está sozinha, que ela está vulnerável, aí eu vou para destruir de uma vez por todas. O inimigo faz isso em muitas vidas, eu vejo isso aí. As pessoas se enganam, se iludem, achando: não, olha, comigo é assim, olha, eu não dou moleza, não, eu não dou moleza, o inimigo comigo não tem vez, não. Só que aí você vai observar a vida, você não vê frutos, você não vê fundamentos, você não vê constância, a vida da pessoa é alternada, e em uma dessas alternações, o inimigo pode ser bem sucedido na vida dela, mas ela acha que está o quê? Está bem, não, olha, eu estou fazendo a minha parte, eu estou vencendo,
mas ela não revela os lados negativos da vida dela. Dificilmente um crente ou uma pessoa que está na igreja, ela vai ficar revelando as suas fraquezas, as suas debilidades. Ela não revela. Muitas vezes ela vai tentar o quê? Não, olha, a gente consegue, eu vou encobrir. Não, eu consegui vencer mais uma etapa. Só que aquela fraqueza ali, ela vai ficando. O inimigo tem estratégia. E Paulo percebeu que o povo achava que tudo era uma forma mais agressiva de batalha, e não era. Você vê que o apóstolo tem oração que ele faz em silêncio. Os demônios começam a gritar. Só o apóstolo pode fazer essa oração? Não, está na Bíblia. Está na Bíblia, conhecimento. São frutos que está na vida dele, e ele usa esses frutos, igreja. Assim como você e eu temos também que usar. Ou seja, se está na nossa vida, nós temos que usar. Ou seja, aí sim, nós vamos mostrar para quem quiser ver a nossa vitória. Amém, igreja? Amém. Mas e se não tiver frutos, como que vai usar, né? Algo que não tem, que não compreende. E é por isso que nós temos que compreender o que é o amor, né? E aí no 4 diz assim: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ou seja, esse fruto do Espírito tem todas essas qualidades envolvidas e muito mais. Então, se falta uma qualidade dessa aqui, já não é o que? Não é amor. Aí eu conheço uma pessoa, nossa, aquela pessoa, ela é tão paciente. Ah, com certeza ali é o fruto do amor. Será que é só isso? A paciência? Não. O amor não é metade, é completo, igreja. Jesus é perfeito. Você vê que a palavra amor é sinônimo de Jesus Cristo. E significa que se uma pessoa não anda com Jesus, ela ainda não compreendeu o que é amor. Ela não ama. Se eu rejeito o amor que é Jesus, como que eu vou dizer que amo? Como que eu vou dizer para alguém que esse fruto está na minha vida? E não está. O amor tudo vence, igreja. A Bíblia diz aqui, ó, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aí você lembra de quem? Com esses adjetivos aqui: Jesus. Tudo sofre, levou sobre si todo o nosso sofrimento, as nossas dores. Jesus. Tudo suporta, suportou ali, ó, a cruz, as humilhações, tudo por nós. Ele poderia falar: não, chega, eu não vou suportar isso por causa deles não, porque olha lá o que eles estão fazendo. Não, ele suportou. Isso é amor. Aí tem pessoas que falam: não, eu suporto. Daqui a pouco começa a apanhar. Não, eu me enganei, eu achei que era amor, mas não é não. Tem até pessoas que admitem isso: eu me enganei, eu achei que era amor e não era, porque ele não conhece. O amor é Jesus Cristo, igreja. Não é sentimento, não é declaração.
Tem gente que morre por causa de uma declaração ou por falta da mesma, né? Ah, mas olha, ele não falou que me ama, eu vou me matar. Tem gente que morre, tem gente que mata por causa do engano, infelizmente. Sendo que Jesus, que representa o amor, é a vida. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se realmente o amor está dentro de uma casa, esses adjetivos e qualidades aqui, ele começa o quê? A se manifestar naquele lugar. Então, o que eu tenho que fazer então? Eu tenho que buscar Jesus para o meu lar, para a minha casa. Olha, a solução é Jesus. Porque Jesus, ele vai trazer o que? Vai trazer a paciência, vai trazer, né, o que é benigno, vai trazer olha, aquilo que traz equilíbrio. Ele vai tirar os ciúmes, vai tirar a soberba, ele vai tirar aquilo que provoca coisas ásperas, né, brigas, né, no caso aí. E ele vai me ajudar a suportar, a vencer, a resistir, a esperar. E aí no 8 diz assim: o amor jamais, o que, igreja? Acaba. Ou seja, quem é que você conhece que é eterno aí? Jesus. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, e havendo ciência, passará. Só que Jesus, ele não vai permanecer no lugar onde ele não é bem-vindo, né? Essas profecias aqui são o que? São palavras de derrota. Por exemplo, imagine um ambiente familiar onde toda hora tem uma palavra de derrota. Ah, olha, você vai quebrar a perna, olha, você vai se destruir, olha, vai dar tudo errado para você. Profecias. Jesus vai ficar lá, olhando lá, esperando, fazendo o quê? Se eu estiver numa casa e as pessoas começar a falar muita palavra de derrota e desprezar a minha presença ali, eu vou dar um jeito de o quê? Ir embora. Vamos sair daqui, porque o ambiente aqui não está para nós não. Ninguém está nem aí para fazer o bem. É só palavras de derrota, palavrão. Tem ambientes aí mesmo, até mesmo na rua, e quando a gente passa tem que fechar, tapar os ouvidos. Muitas vezes a gente quer comprar alguma coisa no mercado que está perto de um comércio como esse aí, xingando palavrão, a pessoa até evita, não vou ali não, porque olha, o ambiente ali está pesado, eu não consigo ficar ali muito tempo não. Vamos embora. Época de carnaval, por exemplo, são festa de João, né? Festa de Antônio, tanto santo que eles fazem aí. Então, às vezes você passa ali e você não consegue expressar aquilo que você pensa. Ninguém está nem aí para aquilo que você pensa. E aí você acaba se sentindo mal. Não, vou embora daqui. Ninguém quer ouvir o que eu penso. Então, tem lugares que Jesus ele não se sente bem. Tem lugares que acaba expulsando Jesus. Tem ambientes assim. Por isso que a Bíblia diz, havendo profecias, né? Havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão. Essas línguas é o que? Falatórios. Tem pessoas que acham que sabem tudo e não querem receber a instrução daquele que, né, tem tudo ali para ensinar. Um professor, por exemplo,
que ele está ali no ambiente que tem alunos. Os alunos não querem receber o ensinamento do professor. Ele vai dar um jeito de sair dali. Ninguém quer ouvir, ninguém quer aprender. Todo mundo já sabe de tudo. Línguas, todo mundo falando e ninguém quer ouvir, não. Ou seja, são ambientes que vão tirando Jesus daquele ambiente. Línguas cessarão, e havendo que ciência passará. Sabe aquela pessoa também que para tudo ela tem resposta? Você tem que fazer isso, você tem que ir para a igreja, você tem que orar. Não, eu já sei exatamente o que eu tenho que fazer. Já sei. Eu já tenho a ciência, do que eu tenho que executar. Então, são pessoas difíceis de lidar, pessoas difíceis de conduzir, igreja. Em outras línguas, outra linguagem, pessoas de dura cerviz, aquela pessoa que a gente não consegue conduzir, mesmo com cabresto, mas é difícil. E saber que tem animal aí mesmo com cabresto ali, você puxando e o bicho empaca, e chicote no lombo, e nada. Tem gente assim, difícil, que nem um animal, bruto mesmo. Aí fica difícil conduzir. Então, havendo esse tipo de coisa, Jesus não permanece, o amor não permanece. E quando não há amor, começa a manifestar o que? O ódio, as brigas, começa a manifestar as separações, o pecado. Aonde Jesus habita, o amor, ele traz o que? Os frutos, os adjetivos, as qualidades. Mas se ele sai, os problemas vão tomando conta, infelizmente. Pastor, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que zelar pela presença de Jesus na minha casa, porque se eu perder essa presença, eu estou perdido, igreja. Aí que as coisas vão ir para o abismo mesmo. Eu tenho que fazer de tudo para manter essa presença na minha casa. Por mais lutas que eu enfrente, eu tenho que fazer de tudo para manter ele comigo, no ambiente ali. E aí a palavra diz assim: porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Quando porém vier o que é perfeito, quem é? Jesus, Então o que é em parte será aniquilado. Ou seja, nós conhecemos muito a respeito do nome Jesus, mas temos pouca experiência com ele. Essa que é a verdade. E os benefícios que ele traz para a vida daqueles que procuram estar perto dele. Por isso que a palavra diz que em parte conhecemos, em parte o que? Profetizamos. E aí diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Ou seja, a minha visão mudou. Quando nós éramos inexperientes, qualquer fábula nos conduzia, qualquer coisa enchia nossa mente. Hoje nós temos que entender, igreja, que a palavra amor não é sentimento, é um dom espiritual. E se esse dom, ainda que pela metade, está na sua casa, você tem que fazer de tudo para trazer mais desse dom para a sua casa. Não é somente palavras, são manifestações. Você vai perceber, vai olhar nos cantinhos, olha,
O ambiente está cheio de impaciência. Opa, uma coisa errada, então tem que pedir para Deus preencher ali, né? Olha, o ambiente está cheio de brigas. Será que Jesus está ali mesmo? Divisões, brigas. Será que o amor está ali mesmo? Porque o amor é Jesus. A pessoa fala muito em Jesus, né? Mas será que a manifestação dele está ali? Será que não está indo embora já? A gente tem que ser atento a isso, porque nós não somos mais meninos. Então Paulo, ele se preocupou muito com isso. Que adianta eu vencer o mal? Que adianta eu ter uma grande batalha, um bom combate, mas não valorizar aquele que me deu a vitória e aquele que pode me dar muito mais? Não é somente uma luta que nós temos que guardar, não, nós vamos enfrentar muitas outras lutas. E quando a gente procura trazer, igreja, aquele que é redentor, aquele que é representante do amor aqui no mundo, você acha que o inimigo, o nosso adversário, como que ele vai como que ele vai agir na vida ou na família dessa pessoa, sendo que este tem procurado, né, se fortalecer cada dia mais, tem procurado andar com aquele que representa o amor aqui na terra? Você acha que o inimigo vai ter vez com Jesus? Quando a gente fala que o amor vence o ódio, é Jesus, igreja. Quanto mais eu andar com Jesus, mais eu vou vencer as minhas batalhas, seja elas quais forem. Essa é a recomendação na vida do cristão. Amém, igreja? E aí no 12 diz assim: porque agora vemos como um espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Ou seja, você vê uma parte, mas tem coisas que a gente não vê, não enxerga, né? E a Bíblia diz que haverá um momento que você vai conseguir enxergar como que você é conhecido. Como que a gente conhece a árvore mesmo? Pelos frutos, né? Então, se eu tenho apresentado esses frutos, paciente, né, equilibrado, carregando a bondade, carregando, lá em Gálatas fala sobre os frutos, né? Alegria. Se eu apresento esses frutos, naturalmente, o amor, que é o dom supremo e o principal, ele está o quê? Ele está se manifestando na minha vida e na minha casa. Pastor, mas eu quero que não somente na minha vida, mas também na minha casa. E é por isso que nós estamos aqui, para levar esses frutos e ver esses frutos manifestar também na nossa família. Talvez você fale assim: pastor, eu estou bem com Deus, graças a Deus, aonde eu vou eu levo Ele é comigo, amém. Mas tem cantinhos da sua casa que precisam de Deus, e a gente tem que levar esse Deus nesses cantinhos, igreja, onde as pessoas ficam escondidas. Tem casas aí mesmo que o pai não entra no quarto do filho, da filha mais. Tem casas aí mesmo que tem cômodos que ninguém entra mais ali. E nós temos que tomar todos esses cantinhos, deixar Deus à vontade ali. Nós não podemos deixar ou limitar Jesus apenas na sala. Nós temos que levar para cada cantinho da nossa vida, igreja. Isso quer dizer o quê? Falar a respeito dele para todo mundo, para todos os membros ali da casa, e aonde você for.
E aí você vai começar a ver esses frutos que estão na sua vida também na vida dos demais. Para a gente encerrar, diz assim: agora permanecem a fé e a esperança e o amor. Estes três, porém o amor, porém o maior destes é o amor. Tem pessoas que têm esperança, tem pessoas que têm fé, tem pessoas que têm amor, mas a gente não deve se esquecer que o amor é o sinônimo de Jesus Cristo. Quanto mais a gente buscar a Jesus, mais os frutos dele vai se manifestar na nossa vida e na nossa casa. Amém, igreja? Quem entender, guarda no seu coração. Quanto mais você buscar a ele, mais ele vai preencher a sua casa. Talvez hoje o seu irmão, sua irmã, o seu parente, o seu familiar não esteja aqui, mas você vem buscar e você vai levar. Daqui um dia você vai olhar os cantinhos da sua casa, olha aí, aonde eu olho eu vejo o testemunho manifestar de Deus nessa família. Isso é gratificante demais. Eu sei que hoje é árduo para você, é difícil, mas vai valer a pena, porque você vai ver o resultado na sua casa. Amém, igreja? Quem entendeu, glorifica bem forte o nome